Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 39. Salmos 39 tem aqui para nós hoje uma direção e, lógico, através assim de um esclarecimento bíblico, de uma revelação do Senhor para as nossas vidas, amém? Está aqui já? Vai pôr? Eu vou ler do telão então, tá? Pode ser? Então vamos lá. É um salmo do rei Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, à tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele, como traça, o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém? Queridos, esse salmo, ele fala sobre a vaidade da vida, né? O quanto pode ser passageira a nossa vida e o quanto nós não temos domínio sobre nada, ok? A Bíblia é clara, ela diz, não tem domínio sobre coisa nenhuma. Davi mesmo diz: Senhor, mostra-me quais são os meus dias e quanto tempo falta, para eu saber o que eu vou fazer da vida, né? Era um clamor que ele estava fazendo naquele momento para Deus. Então fala que o homem não tem domínio. Você percebe que o homem não tem domínio, que tudo que o homem tenta exercer domínio, ele acaba perdendo, se ele não tiver a governança, o poder, a unção, a sabedoria, a graça de Deus sobre a vida dele. Mas tem algo que Deus diz que nós devemos dominar, e essa é a nossa língua. O que está escrito em Tiago 3,2? Está escrito assim: em muitas coisas o homem pode tropeçar, mas se ele não tropeça no falar, então ele é perfeito. Quando Deus diz assim: seja perfeito como o Pai é perfeito, Deus diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Muitas vezes eu questionei, isso a gente já conversou, né? Não é verdade, Fernando, sobre isso? Muitas vezes eu questionei a Deus, falei: Senhor, o Senhor fala para ser perfeito, para andar na tua presença perfeito, a gente sabe que nós não somos perfeitos. Aonde na palavra diz como que a gente pode se tornar perfeito? E aí, lendo uma vez Tiago, capítulo 3, versículo 2, ele diz: o homem que não tropeça na língua, esse é perfeito. Então sabe como você entrar por esse caminho que Deus chama a nós sermos perfeitos diante dele? É nós não tropeçarmos na língua, é nós não tropeçarmos no falar. Muitas
Caminhos o homem tropeça, mas o que não tropeça no falar, esse é perfeito. Porque o que domina a sua língua, eu falo o versículo, domina sobre todo o corpo. Quem tem domínio sobre o falar, domina sobre todas as coisas. E o diabo, queridos, ele sabe o poder que há na palavra. Por que o diabo sabe? Primeiro porque ele viu Deus criando todas as coisas pela palavra. E depois, quando ele tentou Jesus no deserto, ele apanhou por causa da palavra liberada. Então o diabo sabe o poder que tem na palavra. E é por isso que ele tenta o tempo todo fazer com que eu e você tropecemos no falar. Queridos, o que Deus vai nos dar aqui hoje é ouro para uma vida cristã. E se a gente conseguir não só assimilar, mas colocar em prática, porque eu vou passar por uma parte prática aqui, nós mudamos o nosso contexto, nós mudamos a história da nossa vida. Por quê? Porque tudo está ligado ao poder da palavra, tudo está ligado ao que sai dos nossos lábios. A Joyce Meyer, que é uma escritora americana, cristã, ela tem um livro, não sei quantos já leram, que diz que o título do livro é Eu e Minha Boca Grande. Quem que se identifica? Porque senão não precisa levantar a mão de todo mundo, né? Todo mundo tropeça no falar ainda. Por quê? Porque a gente vem de um mundo extremamente corrompido na linguagem. Corrompido, eu comentei, não sei se foi no culto, acho que foi no culto, que a língua hebraica, a língua original do povo de Deus, que é o aramaico e o hebraico, é uma língua pura, é uma língua que nem palavrão tem, é uma língua de honra, não tem desonra na língua hebraica. Olha que lindo isso. Por quê? Porque Deus criou a linguagem com poder, Deus nos deu a linguagem com poder. Quando ele viu que o homem estava usando a linguagem que tem poder para construir algo em benefício próprio, que desonraria a Deus, ele confundiu a linguagem. Torre de Babel. Sim ou não? O povo é um só, e eles têm uma mesma linguagem, eles falam do mesmo jeito, ou seja, eles têm unidade de discurso. Uma família que tem unidade de discurso, uma empresa que tem unidade de discurso, uma igreja que tem unidade de discurso, nada para. Você quer ver a sua família ser feliz, próspera, abençoada por Deus? Unidade de discurso entre marido e esposa, entre pais e filhos. Você quer ver uma empresa prosperar? Cria uma unidade de discurso, patrão, funcionário, sócios. Quer ver uma igreja funcionar? Tem uma mesma linguagem: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Se a igreja toda falar essa linguagem, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ganhar, consolidar, discipular e enviar. É a unidade. É a unidade da língua. E quando Deus viu que aquele povo tinha unidade de língua, falou: nada agora é impossível para eles. Foi esse o decreto de Deus. Mas eles estão fazendo algo para glorificar a eles mesmos. Então ele confundiu a linguagem. Então uma linguagem confusa, uma linguagem desconexa. O marido fala uma coisa, a esposa fala outra. O que os filhos vão entender? Sim ou não? A casa fica bagunçada. Fica ou não fica? Se o marido falar, se tem dois sócios numa empresa, um fala uma coisa, o outro fala outra, os funcionários vão seguir o quê? Não é verdade? Então, aqui Deus está falando para nós, né? O poder que há na linguagem. E para isso nós precisamos entender, através desse salmo de Davi, que há duas formas de linguagem que são nocivas para a vida do ser humano. Primeiro, a murmuração. Veja o que ele disse no versículo 9. Ele diz assim, né? Que nós lemos aqui. Ele diz assim: que nos meus lábios, que na minha linguagem, que em mim não haja reclamação nenhuma, porque Deus fez todas as coisas. Ele diz no versículo 9, que não haja reclamação, que não haja murmuração da minha parte, não é verdade? E a murmuração é um reflexo de um coração que não confia em Deus, porque o coração que confia em Deus espera nele, não murmura, sabe que tem o tempo certo. O que a palavra de Deus diz? Que quando o povo estava saindo e caminhando pelo deserto,
Deus não disse assim, esse povo é murmurento nos lábios. Não, ele diz, esse povo murmura contra mim no coração. Em outras palavras, esse povo não confia em mim. Então eles acabam liberando palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio, acaba liberando palavras murmurentas, negativas, pessimistas. Então, o que a gente vê aqui através desse salmo? Que primeiro, murmuração, mostra que não confia. Alguém que murmura da sua família, mostra que não confia que Deus pode mudar a sua família. Alguém que murmura do governo, mostra que não confia em Deus pode mudar esse governo. Uma postura que eu sempre assumi, a Rosângela é minha testemunha, meus filhos se puxarem na memória, porque já faz tempo, é que eu nunca concordei, por exemplo, com o governo do Lula. Nunca concordei, nunca gostei do estilo do governo dele, nunca fui desse tipo de ideologia e filosofia de governo. Mas a Rosângela sabe, ela nunca ouviu eu murmurar do Lula, quando ele era presidente. Por quê? Porque é uma autoridade. E a Bíblia nos mostra que não há respaldo para a murmuração de uma autoridade. Porque se eu murmuro contra uma autoridade, o que acontece? Eu não confio que Deus está acima dessa autoridade. Queridos, não é o Bolsonaro que governa o Brasil, é Deus. Vocês estão compreendendo? Se o Bolsonaro se enveredar pelo caminho que o Lula se enveredou, sai também. Não fica também. É isso que a gente precisa entender. Agora, enquanto ele estiver fiel a princípios que condizem com a palavra de Deus, a igreja de Deus vai apoiar. Mas é Deus acima. Então, a gente vê uma irreverência muito grande nos tempos de agora, que o povo murmura contra qualquer autoridade. Isso é perigoso demais, ao ponto de achar que pode murmurar até contra Deus. A murmuração mostra que o coração não confia em Deus. Uma esposa que murmura do marido, né, falando em hierarquia, funcionários que murmuram do patrão, tudo isso abre legalidade para que o diabo destrua a estrutura. Então o que nós precisamos entender? Que a murmuração mostra que não confiamos. Murmurar da situação financeira, liberar palavras negativas em relação às situações da sua vida. Todo nível de murmuração nos paralisa no deserto, nos prende no tempo da escassez, nos prende no tempo do sol destruidor durante o dia e do frio impossível durante a noite, que é um deserto. O deserto é isso. O deserto você sofre de manhã, de tarde e de noite. Vai ficar de noite agora, aí vem um frio que ninguém aguenta. Alguns lugares de Israel, alguns desertos de Israel, chega a falar que faz 49, 50 graus ao meio-dia e na madrugada chega a fazer -1, no mesmo dia. Isso é deserto. O deserto é um lugar desfavorável, é um lugar ruim, por isso que Deus não quer ninguém no deserto. Deus quer que você atravesse o deserto e vá em direção à terra que Ele tem, terra de descanso. Amém? Então o que está falando? Mas a murmuração nos prende lá. Então a murmuração pela situação financeira. Eu estava pregando outro dia num seminário, já faz um tempo, e eu sempre dou esse exemplo, eu falo assim, gente, você pegar o teu pagamento, teu olerite, aí eu fui pregar no Rio de Janeiro, eu falei olerite, ficou todo mundo olhando para minha cara. Aí eu falei, vocês não recebem olerite aqui não? Aí o pastor soprou, é contra-cheque. Aí eu, você recebe o teu contra-cheque? Eu falei, nunca tinha ouvido falar contra-cheque na minha vida. No Rio é contra-cheque, São Paulo é olerite e sei lá como é que é americano. Amém? Aí se você olhar para o teu olerite, quando você recebe e falar assim, xiii, isso aqui não vai dar para nada, o que vai acontecer? Não vai dar para nada. Não vai dar. A palavra foi liberada, a palavra selou. E aí eu fiz desafios em alguns seminários. Eu falei assim, olha, pega o teu olerite e fala assim, vou pagar tudo e ainda vai sobrar. Sendo que o valor é o mesmo, não mudou. Queridos, eu ouvi gente que me mandou testemunho de que isso aconteceu. Pagou tudo e ainda sobrou. Por quê? É o poder da palavra. É reter a confissão. É acreditar que a palavra que você está liberando faz diferença. Move a vida das pessoas. Move as situações desfavoráveis. Mas nós somos tentados a murmurar o tempo todo.
situação desfavorável cresce dentro de nós, e o salmista diz isso: cresce dentro de mim a vontade de murmurar, mas eu calei, eu dominei, eu não murmurei. Então o primeiro é a palavra de murmuração, a segunda é a palavra de desonra. Quando sai a palavra de desonra? Presta atenção nisso, sem ensino agora. Quando que sai a palavra de desonra? Quando nós não controlamos as nossas emoções. A emoção cresce, aí você xinga, aí você briga, aí você amaldiçoa. Sabe o que quer dizer maldito? Maldito, a palavra maldição vem de maldito, quer dizer alguma coisa que foi dita de forma má, maligna. É o discurso maldito, maldição, é o discurso maligno. Por que a palavra de Deus pode se tornar maldição sobre nós? Olha, é pesado isso. Porque nós não cumprimos princípio, aquilo que foi dito recebe legalidade do maligno. Ok? E quando se torna bênção? Quando aquilo, o princípio é cumprido, e essa palavra liberada se torna algo abençoador e não maligno, mas se torna algo benigno, que vem de onde vem bênção. Então, a desonra, essa palavra que é liberada no momento da emoção. Está lá o marido e a esposa, começam a discutir, coisa que não acontece aqui em casa, em nome de Jesus, né? E se acontecer, a gente vence em nome de Jesus, né? E eu controlo a Rosângela como precisa, e aí dá tudo certo, né? Mas começa o marido e a esposa lá no mar. Porque eu não brigo, tá? É só ela, tá, gente? Só ela, eu não brigo. E aí o que acontece? Nós dois lá naquela situação desfavorável, aí vai ficando. Aí vai. Aí, queridos, o diabo é aquela historinha, né? O diabo ele não está na briga, mas ele joga para começar a briga, né? E aí sai uma situação, aí eu falo alguma coisa para a Rosângela que lembra lá do passado, alguma coisa e tal, aí ela se inflama, não consegue controlar, ou vice-versa, não consegue controlar, e aí libera a palavra de desonra, xingando, amaldiçoando, né, criando céus desfavoráveis sobre aquele lugar. Você sabe que a tua casa, ele tem céus favoráveis ou desfavoráveis, dependendo da linguagem que é usada dentro de casa. Você pode reparar, nós, graças a Deus, não vivemos isso pelo cristianismo, mas uma casa que tem muito palavrão, que é uma linguagem de desonra, uma casa que tem muito palavrão, mãe fala, e não é um palavrão de xingamento, é um palavrão do cotidiano, toda hora, bateu aqui, né? Você pode ver que o ambiente dessa casa é totalmente desfavorável, porque ele vai subindo e vai criando o ambiente, a palavra de xingamento, a palavra toda hora quando você cutuca, como é que fala? De provocação, são palavras de desonra, e essas palavras de desonra vão criando, e se a emoção não for controlada nesse momento, aí saem as maldições. Quer ver exemplos bíblicos disso? Noé não controlou a emoção dele, os sentimentos dele, quando ele ficou sabendo que um dos filhos expôs a nudez dele. O que ele fez? Amaldiçoou o filho do filho, ele amaldiçoou o próprio neto, ou seja, as gerações futuras. Eliseu, que também era um profeta muito usado por Deus, mas que não controlava, estou falando de profeta, estou falando de patriarca, não estou falando de uma pessoa do mundo, estou falando de pessoas que caminharam com Deus. Noé era um homem justo que achou graça diante dos olhos de Deus. A gente não cantava aí essa musiquinha? Não canta aí? Não é essa? Não tem uma musiquinha, Rô? Noé era um homem bom, ele andava com Deus. Olha lá, Noé andava com Deus. Só que quando não controlou a emoção dele, amaldiçoou toda uma geração, que foi a geração que foi habitar em Canaã, porque Canaã era filho de Cã, e depois sabe o que aconteceu com Canaã? Teve que ser destruído por Josué, povos que morreram na mão de Josué, debaixo de uma maldição, porque um homem que andava com Deus não controlou as suas emoções. Então eu estou falando de homens e mulheres que andam com Deus aqui, posso ouvir um amém? Amém. Mas que também vão controlar as suas emoções em nome de Jesus, amém? Então o que acontece? Eliseu, um profeta, tremendamente usado, ressuscitou vidas, fez machado flutuar, multiplicou
multiplicou, sabe quem foi a primeira pessoa que multiplicou pães e peixes na Bíblia? Eliseu. Alimentou 100 homens com pães e peixes. Pães só, desculpa, esquece os peixes. Jesus pôs os peixes. Pães. Ele foi o primeiro a multiplicar pão. Esse homem também tinha dificuldade de controlar seu temperamento, suas emoções. E aí um dia ele está subindo um morro assim, e ele era calvo, ele tinha pouco cabelo. E aí os jovens profetas da escola dos profetas começaram, numa postura de desonra, a serem sarcásticos com ele, dizendo assim: sobe calvo, sobe careca, vai aeroporto de mosquito, né? Ficou tirando sarro dele, né? Fazendo piadinhas com a calvície dele. Quem estava desonrando? Os jovens profetas. O sarcasmo também está até escrito aqui, é uma forma de desonra. Mas Eliseu, que era um profeta, não controlou suas emoções. A Bíblia diz que ele se vira para aqueles jovens profetas, que eram mais de 40, e os amaldiçoa. Na mesma hora saem 2 ursas do meio do mato e matam os 40 jovens. Ok? O que é isso? Maldição liberada gera morte. Maldição liberada gera destruição. Palavras de desonra geram destruição. Pode não ser imediato como foi aqui, mas pode ser nas futuras gerações. Quantos de nós, lá no encontro com Deus, precisamos liberar perdão para pai, para mãe, para alguma autoridade? Eu tive um professor que eu tive que liberar perdão, que ele me amaldiçoou. Eu no curso do Senai, ele me amaldiçoou. Falou que eu apresentei o trabalho, ele me ridicularizou e falou que eu nunca conseguia desenhar direito. Tive que liberar perdão, e eu já era adulto, já trabalhava com desenho. Tive que liberar perdão, porque foi amaldiçoado. Então, as nossas emoções, elas precisam ser controladas. Amém? Esse mesmo Eliseu, que matou ou amaldiçoou os 40 jovens, também não conseguiu controlar sua emoção diante de um discípulo. Eliseu era um profeta de muito poder. E aí ele recebe a visita de um comandante sírio chamado Naamã. E Naamã tinha lepra. E vai visitar esse profeta. E o profeta fala: mergulhe no Rio Jordão 7 vezes, na última vez você vai sair curado. E acontece isso. Aí, esse comandante tinha posses, tinha riqueza, fica tão feliz, fala assim para Eliseu: eu quero te dar esse presente aqui. Eliseu fala: eu não quero nada de você, pode levar embora com você mesmo, já fiz minha parte, está curado, está abençoado, pode ir. E esse comandante vai. O discípulo de Eliseu, chamado Geazi, vê toda aquela riqueza na mão do comandante, acaba cobiçando aqui. O que ele faz? Ele espera o comandante se distanciar um pouco, vai atrás do comandante, chega lá e ele diz assim: olha, Eliseu se arrependeu, ele falou que ele quer os presentes, os bens. O comandante, curado da lepra, feliz da vida, que não ia mais morrer, que não ia mais sofrer, estava preocupado se o cara se arrependeu, deu tudo na mão de Geazi. Quando Geazi chega, Eliseu fala assim: onde é que você estava? Aí Geazi: eu estava por aí, eu estava passeando. Ele falou: não, você vai lá cobiçar e pegar os presentes. Geazi: como assim? Enquanto você estava lá, o meu espírito foi junto e eu vi tudo. Só que ele ficou tão bravo, tão enraivecido, porque tinha sido praticamente traído pelo discípulo, né? O discípulo tentando enganar e ficar com as questões materiais, que ele diz assim: agora será maldito tu e a tua descendência, e a lepra que estava em Naamã se apegue a ti agora. Gente, presta atenção no que eu vou falar, que eu fiquei sabendo lá em Israel. Aquela lepra pegou Naamã e sua descendência. Hoje, Geazi. Hoje, ainda o maior leprosário que existe em Israel são descendentes dele. Sabe quantos anos? Nós estamos falando mais de 3 mil anos. Ainda são. Aí nasce um com um pouquinho. Hoje, lógico, é muito mais controlado, mas ainda tem. Gente, olha isso. O que foi? Uma palavra de desonra, uma maldição liberada por alguém que não controlou as suas emoções.
Vocês estão vendo como é sério? A Bíblia nos mostra. E às vezes a gente está distraídos e toda hora liberando palavras. Toda hora liberando palavras ruins. E até para a pessoa que nós amamos. Até pessoas tão próximas. Mas por quê? Porque não está controlando, porque não está atento, porque está distraído. Ok? A Bíblia em Eclesiastes 3,7, você conhece, né? Tudo há um tempo. 3, né? Tudo há um tempo determinado. No versículo 7, ele diz assim: há tempo de calar e há tempo de falar. Qual é o tempo de calar? É quando você é incitado a murmurar ou a desonrar com seus lábios. Então se cala. Davi fala: eu fechei meus lábios, eu cerrei meus lábios para não falar. Olha isso. Olha onde que nós vamos chegar agora. Ele falou assim: eu diante dos ímpios, eu cerrei meus lábios. Porque, e queridos, precisamos cerrar lábios, fala a verdade. Diante das provocações. Como eu falei, o Rubem foi muito maduro. Ele podia ter deixado naquela hora que falaram que era uma brincadeira, né? Que o pai dele era ladrão. Ele podia naquela hora ter se inflamado. E Davi está falando: olha, é melhor cerrar os lábios num momento como esse. Então, há um momento de falar e um momento de calar. A questão é discernir esse momento. É pedir para Deus discernimento. Porque tem hora que é para calar. Tem hora que eles não vai adiantar brigar. Não vai adiantar discutir. Não é, ainda que você tenha toda a razão na situação, não é a razão que te dá o poder para falar, é discernir o tempo que aquele momento é o momento de falar, porque Jesus tinha toda a razão, e a Bíblia diz que ele foi para a cruz, como uma ovelha muda vai para o matadouro. A maioria dos animais sabem que vão morrer. Oi? A maioria sabe que vai morrer, desculpa. Que é isso, terrível, não é minha língua portuguesa agora. A maioria dos animais sabe. O peru sabe que vai ser pro Natal. O porquinho sabe, ele chora. Os bois, não sei quantos já viram como funciona um frigorífico. Meu irmão trabalhou dentro do frigorífico no lugar da matança. O boi vai chorando. Ele vai chorando no caminho. Aí recebe a martelada na cabeça, naquela época. Cai, pendura e esquarteja. Hoje é injeção, né? Hoje não tem mais martelada na testa. Mas ele sabe, os bois vão chorando. A ovelha é o único animal que sabe que vai morrer, que sabe que vai para o matadouro, mas não chora. Porque a ovelha sabe que ela se entrega. Assim como nós, ovelhas, precisamos nos entregar para Jesus, em vez de ficar chorando e murmurando e reclamando. Porque para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Obrigado, Senhor. Então, veja só, Davi se esforça para não pecar com a língua, mesmo diante da fala desse mundo. Queria dizer, esse mundo provoca. Nesse tempo agora político, meu Deus do céu, quanta provocação, queridos, mas muitas provocações. Mas calma, não vai sair batendo boca com todo mundo, não funciona. Não funciona, não, isso é fato, não adianta. Calma, deixa Deus convencer, amém? Eu até escrevi aqui, bater boca em redes sociais, não faça isso, querido. Usa as redes sociais para propagar o Evangelho. Joga versículos lá, obrigado por aqueles que estão aí replicando os devocionais, faz isso mesmo, joga versículos, deixa as pessoas se alimentarem da palavra, elas vão entrar no teu Instagram, tem uma palavra lá para elas receberem. Tem a foto da sua família? Glória a Deus, eu postei a foto da minha família, lá no casamento, a Rosângela, aquela rainha no meio de todos os homens ali, né? Até escrevi, né? Uma princesa linda no meio de homens que a amam tanto. Ela é privilegiada, olha aqui, só homem bonito e eu junto ainda, né? E ela ali no meio, posta a foto da sua família, posta a foto de comunhão, da gente juntos, tudo lindo,
você não precisa tal, mas posta a palavra de Deus. Usa as redes sociais para inundar. É o caminho que nós temos hoje. São as cartas do apóstolo Paulo para ministrar, para evangelizar, para ensinar a igreja. É a forma como a gente tem de ampliar o conhecimento, amém? Então veja só, nós devemos ter domínio na hora para não falar, mesmo diante das provocações. Porém, o versículo 2 nos mostra algo que é espetacular. Mas também nós não podemos nos calar na hora de falar o bem. Olha o que Davi diz: eu cerrei meus lábios diante dos ímpios, porque ele não queria cair na armadilha. Mas quando eu parei de falar do bem, a minha amargura aumentou. Ou seja, nós não devemos cair nas ciladas de falar mal, de brigar, de discutir, mas também não podemos nos isentar de falar o bem. E isso às vezes acontece. Eu não vou falar porque se eu falar eu vou ser perseguido. Eu não vou falar porque se eu falar não vou gostar porque não creem no que eu creio. Queridos, nós temos o bem nas nossas mãos. O bem para a humanidade está aqui. A salvação da humanidade não é a vacina, é isso aqui. A vacina é um artifício que coopera, ok? O bem que a humanidade precisa está aqui. A gente não pode se calar. Essa é a hora de Eclesiastes 3 que a gente tem que falar. A gente se sente mal. Quem aqui se sente mal? Quando briga, quando xinga e quando murmura? Até no trânsito, né? Quando a gente fica bravo no trânsito. Quem se sente mal quando faz alguma coisa? Agora eu quero fazer outra pergunta. Quem se sente mal por não estar evangelizando como deveria? Porque é a mesma coisa. A gente tem que se sentir tão mal quando a boca fala o que não deve, quando a boca não fala o que deve. Se a gente não se sentir mais mal por não estar falando bem, então quer dizer que o nosso cristianismo já está comprometido. Já não estamos mais como cristãos. Se não há em nós o que Davi disse assim: dentro de mim aumentou a amargura, porque eu parei de falar o bem. Aumentou o meu sofrimento. Eu já sofria porque eu estava falando mal. Aí eu cerrei, parei de falar o mal. Mas junto que parar de falar o mal, eu também parei de falar o bem. Então o meu sofrimento aumentou. Se o nosso sofrimento não estiver aumentando porque a gente não está falando o que deveria falar, então o cristianismo está comprometido. Nós temos a hora de calar? Sim, mas também temos a hora de falar. E precisamos falar. Esse mundo precisa ouvir que há uma salvação. Esse mundo precisa ouvir que há uma esperança. Esse mundo precisa ouvir que eles podem sim ser livres do pecado que hoje os assola, mesmo eles não sabendo que eles estão debaixo desse jugo. O mundo precisa ouvir. Tem que existir em todo cristão, porque Davi disse aqui, uma chama que arde no peito, em falar do amor de Deus, em falar do amor da palavra. Você vê que Davi diz: olha, eu fiquei angustiado que eu não estava falando bem, e aí eu fui meditar, dentro de mim começou a arder algo. Dentro de mim começou meu coração, ateou-se, né? Nós lemos aqui, ateou-se em fogo. Queridos, a chama do Espírito Santo precisa arder dentro de nós, para a gente fazer o bem, para a gente falar o bem, para a gente levar esperança para as pessoas. Então, e aí no versículo 12, para encerrar, ele diz que usa os lábios dele para orar e clamar a Deus. Orar e clamar a Deus. Se vocês verem no devocional desses dias, você viu que o devocional entrou sobre evangelizar, né? No devocional, acho que de ontem, de antes de ontem, acho, ou não sei agora, que você escreve todo dia depois. Jesus diz: eu não oro só pelos discípulos, mas oro por aqueles quem os discípulos vão ganhar. Foi o de ontem. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Amém. Essa é a mesma oração de Davi aqui.
quando Davi ateou no coração dele a chama e resgatou, ele falou: mas peraí, eu vou parar de fazer o mal parando de fazer o bem também? Não, eu paro de fazer o mal, mas eu preciso fazer o bem. Aquilo acendeu dentro dele, e aí ele clamou a Deus, esse clamor de Jesus: olha, Senhor, eu não oro só pelos discípulos que já estão. Então isso já mostra que Jesus intercede por nós, somos discípulos, amém? Quem pode dizer obrigado, Jesus? A Bíblia diz que Ele está diante do Pai dia e noite, intercedendo por nós, como um advogado, amém? Mas a Bíblia diz que Ele, além de interceder por nós, Ele intercede por aqueles que vão ouvir a palavra, que quem vai pregar? Nós, aqueles que serão. Lê de novo, só que mais alto, ou para mim, por favor. Eu nem ia falar essa palavra, mas eu lembrei dela agora. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Olha isso, olha a intercessão de Jesus. Eu já intercedo pelos discípulos, aqueles que estão me seguindo, aqueles que são fiéis, aqueles que estão comprometidos comigo. E graças a Deus eu estou diante de homens e mulheres comprometidos com Cristo aqui. Só que ele diz: mas eu também já oro por aqueles que vão crer em mim, por intermédio de quem? Da mensagem. Da nossa mensagem. Da mensagem que Deus vai colocar nos nossos lábios. Então nós temos um chamado da parte de Deus, que é levar essa mensagem. A intercessão está feita. Olha que Deus, Jesus está intercedendo por eles. O que está faltando talvez então? A mensagem chegar até eles. E aí é o que está em Romanos capítulo 10. Como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Amém? Então, queridos, nós estamos aqui hoje porque somos frutos de oração. Amém? Da oração de Jesus. Jesus intercedeu lá na frente, a Cristiane, a Ariane, o Fernando, o Milton, a Lúcia, o Rubio, o Latão, o Gustavo, a Rosângela, os outros. Lá na frente eles vão receber essa palavra assim. Faz essa palavra chegar até eles. E agora Ele intercede por nós, para que através de nós a palavra chegue para outros. Quantos querem ser condutores dessa palavra? De vida, de cura, de libertação, de transformação na vida de outros. Isso, queridos, é como eu escrevi nesse devocional. Não há dinheiro no mundo, não há satisfação no mundo que pague a gratidão de pessoas que foram salvas por Cristo através das nossas vidas. Amém? Mas para isso nós vamos precisar dominar a nossa língua. Nós tínhamos em São Paulo uma discípula que, do mesmo jeito que ela ganhava, porque ela tinha muito amor pelas pessoas, muito disposta, muito desejosa em fazer a vontade de Deus, mas do mesmo jeito que ela ganhava, ela expulsava. Por quê? Porque ela não controlava as suas emoções. Ela ainda tinha umas teimosias no coração, ela tinha um problema de surdez de nascença. Na verdade, ela era um milagre de Deus. E ela tinha um problema de surdez, porque ela nasceu surda e cega. A avó dela, desesperada, o pai rejeitou, a avó desesperada, pegou aquela menina e levou numa igreja evangélica, e pôs no altar. O pastor orou, ela foi curada. Ficou com algumas sequelas, mas voltou a enxergar, voltou a ouvir, com limites, mas voltou. E ela cresceu evangélica, porque a avó se converteu naquele dia, por causa disso. E ela cresceu evangélica. E, só que, numa teimosia, ela não queria usar aparelho. E porque ela não usava aparelho, ela não ouvia 100%, ela distorcia muito do que ela falava. E isso mexia demais com as emoções dela, porque você falava avião, ela entendia violão, e ela ficava nervosa com isso, e do jeito que ela ganhava, que a célula dela crescia, ia todo mundo embora, a ponto de nós ficarmos lá, fazendo célula com ela e com o marido dela durante 2 anos, chegou a dar 2 anos? Um ano inteiro, eu e a Rosângela, para ajudar as pessoas a ficarem, e aí ficou, a célula cresceu, encheu a sala, não cabia mais ninguém, aí nós liberamos, perdeu todo mundo já. Por quê? Porque não controlava suas emoções. Então a gente pode abençoar por um lado e amaldiçoar por outro, se o nosso coração não estiver em Deus.
Quantos querem ter o coração de Deus aqui? Então fique de pé, eu quero orar por você.